Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 19 de dezembro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, Meditar e Orar. Nossa leitura de hoje será 1 Timóteo, capítulos 4, 5 e 6, encerrando assim esta primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos para a leitura sem mais delongas. 1 Timóteo, capítulo 4, instruções a Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Eles proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem comidos com ações de graças pelos fiéis e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for comido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela intercessão. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido fielmente. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas. Antes, exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa tanto para a vida presente quanto para a futura. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ensine essas coisas e dê instruções a respeito delas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para o ensino. Persevere neles, pois agindo assim você salvará tanto a você mesmo quanto aos que o ouvem. 1 Timóteo capítulo 5. Como tratar as viúvas, os presbíteros e os escravos. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Exorte os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs com toda pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr em prática a sua religião, cuidando da própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. No entanto, a que vive para os prazeres está morta, mesmo estando viva. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido e seja bem conhecida por suas ações boas, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu compromisso prioritário. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos,
Administrem a sua casa e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, pois, já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas na família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, a não ser que seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem devem ser repreendidos diante de todos, para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Jesus Cristo e dos santos eleitos, a seguirem essas instruções sem parcialidade e a não fazer nada por favoritismo. Não se precipite em pôr as mãos em ninguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são manifestas e as que não o são não podem permanecer ocultas. 1 Timóteo capítulo 6. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem tratá-los com desrespeito pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servir-lhes ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e encoraje essas coisas. O amor ao dinheiro. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis, que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. No entanto, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam os homens a mergulhar na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. Recomendação de Paulo a Timóteo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a humildade. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu recomendo que guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles entesourarão para si mesmos
um bom fundamento para a era por vir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando-o, alguns se desviaram da fé. A graça seja com vocês. Encerramos nossa leitura por hoje. E não há salvação em nenhum outro, pois abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 19 de dezembro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para a Flaviane aqui em Portelândia, Goiás. Vai para a Noêmia Clemente em Sorocaba, São Paulo. E vai para a Maria Paula lá em Tuiutaba, Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, agradeço por conceder a Flaviane, a Noêmia e a Maria Paula mais um ano de vida nesse dia 19. Também aos casais completando mais um ano de casados e aos bebezinhos mais um mês de vida. Rogo as ricas bênçãos do Senhor sobre eles e o derramar de dádivas de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de sabedoria, discernimento, harmonia, de muitas felicidades, muitos anos de vida. Rogo que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra na vida de cada um, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?